É possível um político se tornar santo? Bom, no Brasil, acho que é quase impossível, né? Mas São Tomás More realmente foi uma figura, uma pessoa que brilhante e que conseguiu juntar as características de um político brilhante com uma pessoa extremamente fiel a Deus e aos mandamentos, às leis divinas. Ele contrariou, na época, o rei Henrique VIII, um rei que queria ter um filho homem, um descendente, e por isso ele quis anular, ele quis legitimar um casamento, sendo que ele já era casado, e sua amante Ana Bolena, e ele tentou legitimar isso através, com o aval de Roma, do Papa, porque o seu reinado estava também, de certa forma, ligado a Roma, né? E o São Tomás More, ele foi chanceler, uma figura extremamente importante para o rei, o primeiro-ministro, o chanceler. Então, o São Tomás More, ele reunia realmente características que são muito difíceis de conciliar realmente numa pessoa. E o que me leva a crer que realmente para ele desenvolver essas virtudes e tudo que ele demonstrou, a fidelidade a Deus, é porque ele realmente tinha o Espírito Santo, a santidade presente na sua vida. Ele, em relação a esse casamento, até houve vários bispos que acabaram aceitando da própria igreja, os políticos em geral acabaram aceitando. Estávamos numa época em que era o Renascimento, Idade Média, e já havia o início do protestantismo, Lutero, enfim, havia um clima, uma atmosfera diferente em que já estava envolvendo essas questões, né? E São Tomás More foi muito firme, muito contundente na defesa dos valores cristãos, na defesa do casamento, do matrimônio como indissolúvel. Ele se casou 2 vezes, mas casou 2 vezes porque a primeira esposa faleceu, ele era viúvo. E num tempo como o nosso, em que casamento simplesmente uma experiência para ver se vai dar certo, que é tudo muito descartável, relacionamentos superficiais, uma referência a um santo como esse, que realmente valorizava o casamento, priorizava as coisas de Deus, é muito importante reverenciá-lo por isso, né? Então nós temos aí realmente um santo que defendeu o casamento numa época em que já havia uma série de polêmicas. E depois vieram, até os dias atuais, muitas leis, muitas coisas contrárias ao casamento, à família, mas na época ele foi muito firme, o que acabou fazendo com que ele viesse a falecer. Ele colocou seus princípios, a sua fé acima de qualquer situação política, enfim. No Brasil, que os políticos se vendem de qualquer forma, por qualquer trocado a mais, sem generalizar, é meio impensável isso. Para você se destacar na política, você tem que entrar num certo sistema, num jogo em que São Tomás More jamais entraria, né? Então você acaba não conseguindo ir muito longe na política nacional hoje se você realmente tem uma conduta correta. Então, você consegue até entrar, mas para você permanecer e crescer dentro da política, você acaba tendo que ter uma conduta antiética, imoral, amoral, enfim. E São Tomás More, ele colocava os seus princípios, a sua fé, acima de qualquer aspecto mundano ou da política. É interessante ver como ele realmente se importava em defender o casamento, o matrimônio. O matrimônio, ele é indissolúvel, né? Não haja o que acontecer, nós não podemos tratar o matrimônio como algo realmente dispensável, né? Então a igreja tem todo um critério para você poder anular um casamento, e o casamento realmente é indissolúvel. Existe uma série de situações em que você, dentro de um casamento, que às vezes muitas pessoas realmente preferem terminar, desgaste, falta de conversa, de dedicação, enfim, ou mesmo quando o homem e a mulher são estéreis e você tem um desejo de ter filho. Para Deus, esse princípio do matrimônio é muito importante para a proteção da família, para realmente os valores da família serem preservados. E pessoas que realmente preservaram isso até o fim, pagando com a sua própria vida, como São Tomás More e o bispo Fischer também, São José Fischer, que também foi um bispo que também não não aceitou a proposta do rei Henrique VIII. São raríssimos, são realmente pessoas que têm uma coragem, uma audácia e uma santidade para conseguir desenvolver isso. Para finalizar, São Tomás More era um homem que reunia características díspares, né? Ele era ao mesmo tempo escritor, filósofo, ele era advogado, um advogado brilhante, ele era um político
brilhante. Ele era uma pessoa que reunia realmente características díspares, características muito difíceis de se conciliar na mesma pessoa. Ele tinha ao mesmo tempo um lado intelectual, um intelecto, uma cultura. Ele era extremamente erudito e sua formação era muito forte, muito consistente desde a infância, né, dentro do cristianismo, do catolicismo. E além desse lado intelectual, ele tinha um lado pragmático, um lado prático dos políticos, e uma sensatez, uma serenidade. Era um homem extremamente equilibrado, era um homem uma figura realmente, podemos dizer, um gênio, pelas características que ele demonstrava. E claro que uma pessoa que tem uma característica como essa, que se demonstra tantas coisas positivas, é porque Deus está presente, o Espírito Santo está presente, e não é à toa que hoje ele é o patrono dos políticos, realmente uma referência para qualquer pessoa que tem a fé católica cristã e acha também interessante os temas relacionados à política, filosofia, como a gente aborda aqui no canal. Sem dúvida, talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz para o canal, São Tomás More.